Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei, sejam bem-vindos à novidade do meta. E muito menos eu que sempre vou falar sobre o deck de Despia Branded mais uma vez. Só que dessa vez é um vídeo específico, que é mais um episódio da minha série de Mystical Não Nega. Pra quem não tá ligado, nesse card aqui em cima, onde basicamente é uma playlist onde eu me proponho a falar sobre algumas regrinhas básicas do jogo. E como o deck de Branded Despia tá sendo recente aí no jogo, o Despia já existe há um tempo, quase um ano, mas a Branded Fusion foi lançada agora e ela inaugurou o deck de Despia de fato no jogo, tipo o Ronaldinho Gaúcho quando ele chegou lá no Atlético e meu Deus, qual é o nome da palavra? Ele fundou o Atlético Mineiro. Meu Deus, a piada perdeu o time totalmente. Enfim, a Branded Fusion, ela fundou o deck de Despia, porque até então ele não vivia, ele só existia. Então, a partir de agora, você pode usar o deck de Despia e bater no peito, porque você está usando um deck agora. Antes, não. Você só jogava Yu-Gi-Oh! Com um punhado de cartas aleatórias. Era melhor colocar carta de truco ali que você ia ganhar mais jogos se já saísse com um gato. Enfim, dito isso, vamos acompanhar juntos para tentar entender algumas interações básicas. Como esse deck é relativamente novo, porque apesar de estar aí há um tempo, ninguém se importava, ninguém usava ele. Então, como ele é um deck novo, interações novas sugiro. Então eu tô aqui para poder falar as principais interações que podem gerar dúvida no deck de Despia, que talvez você se atrapalhe em um ponto ou outro. Então, tô aqui para tentar te ajudar nesse sentido, para que você não só não se atrapalhe usando o seu próprio deck, mas que não permita que os outros usem efeitos de maneira ilegal contra você. O assunto de hoje é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então primeiro ponto, vou colocar minhas cartinhas aqui do lado para você conseguir ver a Branded Fusion, que foi a carta que saiu agora no estudo deck do Albaz Strike. Então o Despia com o Branded é uma estratégia que é real dentro do competitivo do Yu-Gi-Oh! A partir do lançamento dela. Então a Branded Fusion, para quem não sabe, basicamente o efeito dela consiste em você fazer o Fusion Summon de um monstro do teu deck que lixe o Albaz como material. E aí você pode mandar os materiais da tua mão ou deck pro cemitério e você vai fazer o Fusion Summon do teu monstrinho, certo? Basicamente como se fosse um Red Ice Fusion, Fusion Dash, Shadow Fusion, tanto faz. É a carta que usa os materiais do deck, por isso que ela é tão boa. Mas enfim, agora com relação a efeitos em si, as cartas em si. Uma parada que você precisa se atentar a Branded Fusion é o seguinte, inclusive isso vai restringir bastante o design, a decklist de quem vai usar esse deck, porque muito vai estar em volta da condição dela. Porque basicamente ela diz aqui no texto dela o seguinte: você vai fazer o summon, tranquilo. Você não pode Special Summon monstro do extra deck, exceto Fusion monstros, no turno que você ativar essa carta. Você pode somente ativar uma Branded Fusion por turno. E o que isso diz pra gente? Sempre que você tem uma carta que manda os materiais do deck pro cemitério, você sabe que você pode tomar o Ash. O Ash interage com qualquer carta que seja mandada, mexe com o deck, né? E aí você pode dar o Ash. Você pode dar o Ash na Branded Fusion, obviamente você pode. Só que aí entra uma parada, por exemplo, o Red Ice Fusion lá, quando você dá o Red Ice Fusion e toma o Ash, você não pode mais fazer summon depois dela, certo? Se você tem, por exemplo, um Pot Prosperity, se você dá o Prosperity, ele vai banir as cartas face down do extra deck. E se você der o Ash no Prosperity, o Prosperity tem a restrição de que depois que você ativa ela e resolve o efeito dela, você não vai poder comprar cartas por efeitos pelo resto do turno, certo? Beleza, durante aquele turno, na verdade. Só que se você toma um Ash, aquela restrição passa a ser cancelada e você pode comprar cartas. No caso da Branded Fusion, você tem que ficar esperto porque ela diz que é o seguinte, como eu já acabei de falar, você não pode Special Summon monstros do extra deck, exceto o Fusion monstro, no turno que você ativa essa carta. A Ash diz que você nega o efeito da carta, ele não diz que você nega a ativação. Ou seja, quando o cara ativa uma Branded Fusion e você dá o Ash, você negou o efeito da Branded Fusion, mas a ativação dela continua valendo. O cara ativou a Branded Fusion, tanto que ele não pode ativar outra em seguida, porque você só pode ativar uma por turno. Ou seja, se o cara dá uma Branded Fusion de cara e você dá o Ash, beleza, você negou o efeito da Branded Fusion, mas o cara não vai poder fazer summon de monstro do extra deck, a não ser que seja um Fusion Summon. Por quê?
A carta diz, você não pode fazer special summon de monstro do extra deck, exceto Fusion Monstro no turno que você ative essa carta. Então mesmo que você negue o efeito da Branded Fusion, o oponente fica locado em poder fazer só fusões. Então fique esperto que se você dá o Ash na Branded Fusion do cara, ele não vai poder fazer a Anaconda pra fazer outra Branded Fusion. Você comeu a Branded Fusion dele e você não vai mais tomar a fusão, pelo menos não dessa forma, beleza? Esse é o primeiro exemplo. Próximo exemplo que eu quero falar pra vocês é o Mirror Jade, né, que é essa fusãozinha nova aqui. Esse bicho ele gera algumas confusões. Por quê? Os materiais dele pra fazer o Fusion Summon, ele é feito com um Fallen Albaz mais um Fusion, Synchro, Exceed ou Link Monster, tá? Ou seja, 2 materiais. Um Albaz garantido, o outro depende, você pode fazer uma fusão, usar um Synchro, um Exceed ou Link como material. Então, a Branded Fusion não invoca diretamente o Mirror Jade. Isso é claro, é óbvio, porque a Branded Fusion usa os materiais da mão ou deck. Você não consegue ter um monte de fusão na tua mão e no teu deck, ele fica no extra deck. Então não tem como dar a Branded Fusion e fazer direto o Mirror Jade, certo? Tranquilo? Óbvio. Beleza. Você faz ela geralmente usando a Anaconda, porque a Anaconda no campo dá efeito, manda a Branded Fusion, aí sim, você usa o Albaz do deck e a Anaconda do campo, porque a Anaconda é um link. Você pode usar ela como material para poder fazer o Mirror Jade. Beleza, mas além da condição de invocação dela, que é o mais trivial, basta você ler e entender certinho, é o texto. O texto dele é o seguinte: você pode controlar só um dele, beleza? Uma vez por turno, Quick Effect, você pode mandar um Fusion Monstro do teu extra deck pro cemitério que mencione o Albaz como material. Isso é custo. Ou seja, você tem que conseguir mandar carta pro cemitério para conseguir ativar o efeito do Mirror Jade. Então, se tiver sob efeito de Shifter, por exemplo, você não pode ativar o efeito do Mirror Jade, beleza? Mas você manda o monstro deste deck pro cemitério como custo. Isso é bom, é bem bom inclusive, porque mesmo tomando o Veiler, pelo menos o bicho você tá com o cemitério para poder entregar efeito. Mas o importante aqui não é isso. Agora a gente vai pro efeito dele. Bana um monstro no campo, isso não dá alvo, tá? Além disso, esse card não pode usar esse efeito no próximo turno, certo? Ou seja, se eu faço o Mirror Jade no meu turno, passo pro oponente, e no turno do oponente eu uso o efeito do Mirror Jade e ele sobrevive no campo, tá? Então, meu turno, fiz o Mirror Jade, passei pro oponente. O oponente fez jogada dele, deu o efeito do meu Mirror Jade e baniu uma carta dele sem dar alvo. Voltou o turno pra mim. Nesse turno, eu não posso dar o efeito do Mirror Jade, porque eu não posso ativar o efeito dele no próximo turno. Agora, veio pro meu turno, beleza. De novo, fiz a fusão, Mirror Jade, passou pro oponente, usei o Mirror Jade, baniu o bicho dele, voltou pra mim, Mirror Jade tá na mesa. Aí sim, passou pra ele. Agora eu posso ativar o efeito do Mirror Jade de novo, beleza? É só se ligar nisso, tá? Então, e um detalhe é o seguinte, que esse cara diz. Vamos lá ver de novo o efeito dele. Uma vez por turno, você pode mandar um monstro Fusion. Você não pode ativar esse efeito no próximo turno. Beleza, mas esse card, ele é soft once per turn. Ele não é hard once per turn, tá? Ou seja, se eu tiro esse Mirror Jade que ativou o efeito do campo, por exemplo, é uma jogada bem standard, tá? Eu faço o Mirror Jade no meu turno. Daí, no meu turno, eu dou o efeito do Mirror Jade. Bano ele mesmo. Pra quê? Pra mandar o Albion pro cemitério. Daí eu bano o Mirror Jade do campo. O Albion cai no cemitério, trigger efeito, seta Branded Head. Daí, passa pro oponente. Eu vou fazer a minha Branded Head, fazendo qualquer fusão que seja, banindo o Libitum da minha mão. O Libitum vai ser banido e tem o efeito de que, se ele é usado como material da tua mão ou campo, você pode entregar o efeito e invocar ou um Desper do cemitério ou uma fusão de nível 8 ou maior. Daí você traz o Mirror Jade banido. Tranquilo, aí é que entra a questão. Eu ativo o efeito do Mirror Jade no meu turno, e no turno do oponente eu invoquei o Mirror Jade pro campo. Eu posso ativar o efeito desse Mirror Jade? Nesse caso, você pode, porque esse Mirror Jade que o Libitum invocou é um Mirror Jade diferente do que eu ativei o efeito no campo. Porque quando eu ativo o efeito do meu Mirror Jade no campo e bano ele mesmo, e ele sai do campo, se eu invoco ele de lá, eu posso ativar o efeito dele de novo, mesmo que eu tenha ativado o efeito no turno anterior. A questão é, o Mirror Jade que ativou o efeito no turno anterior e esse que tá no meu campo agora são Mirror Jades diferentes, mesmo que seja literalmente a mesma carta, mas pro jogo são cartas diferentes. Portanto, eu posso, é uma jogada totalmente legal, no meu turno, do efeito do Mirror Jade, bano ele mesmo, mando o Albion pro cemitério, Albion End fez efeito, seta Branded Head efeito, uso o Libitum, invoco o Mirror Jade de volta, Mirror Jade do campo pode sim dar o efeito de banir uma carta do oponente. Tranquilo? Então, as interações você tem que ficar ligado. Outra interação que é importante pra caralho, que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar, é o último efeito do Mirror Jade, porque ele é um puta Big Boss, e ele é um monstro chatíssimo de tirar do campo. Primeiro, ele tem esse efeito, ele é bem fácil de fazer. Segundo, ele tem esse efeito muito bom, porque ele bane sem dar alvo e manda do extra pro cemitério um bicho que vai gerar follow-up, e ao mesmo tempo, se você tira ele da mesa, o cara tem efeito
efeito ainda. Por quê? Ele tem um próximo efeito que é o seguinte: se esse Fusion invocado card que você controla deixar o campo por uma carta do oponente, você pode destruir todos os monstros que a gente controla durante a end phase desse turno, tá? Então esse efeito é forte, forte, porque além de ser um bicho que vai incomodar o oponente e ficar lá na mesa catucando o boga dele, se ele morre e o oponente precisa tirar ele do campo, eu vou poder ativar o efeito dele e matar todos os monstros que ele controla durante a end phase do meu turno. Desse turno, na verdade, do turno que ele morreu. Esse efeito é bem forte, mas aí você tem que ficar ciente em algumas coisas. Primeiro, quando você ativa esse efeito, o efeito é igual ao do DPE, tem que ser ativado na hora que ele morre, na hora que ele sai do campo. Porque ele diz o seguinte: se esse Fusion invocado card que você controla deixar o campo por causa de uma carta do oponente, 2 pontos. Significa que é esse o gatilho. Se ele saiu do campo por uma carta do oponente, 2 pontos. Trigger, gatilho. É aqui que você ativa o efeito dele. Daí, ativa o efeito dele e na end phase você vai matar todos os monstros que o oponente controla. Mas você precisa ativar o efeito na hora que ele sai do campo. Caso contrário, você não vai poder, tá ligado? Ele morreu, você não falou nada. Chegou a end phase, falou: me rogei de matar todas as cartas. Não, você não ativou, eu tô ativando agora. Não, tem que ativar na hora que ele sai do campo. Tranquilo? Mas a coisa mais importante e que muita gente vai roubar, às vezes, sem querer, é o seguinte: eu dei o exemplo anterior, que é uma jogada muito standard do deck. Você fazer o Mirrorjade, que se bane pra mandar o Albion vai setar Brandhead faz qualquer fusão usando o Libiton, e o Libiton invoca o Mirrorjade de volta, certo? E aí, quando esse Mirrorjade interage com o oponente e morre, tem gente que quer dar o efeito, mas você não pode. Esse segundo Mirrorjade que entra no campo, você não pode ativar o segundo efeito dele, de quando morrer, dar hijack no oponente. Por quê? O efeito da carta diz claramente: se esse Fusion invocado card que você controla deixar o campo por uma carta do oponente. Ou seja, quando você bane o próprio Mirrorjade, o Mirrorjade que entra primeiro, ele é um monstro que foi Fusion invocado. Então se aquele Mirrorjade que foi Fusion invocado com a Branda de Fusion morrer, sair do campo por uma carta do oponente, você pode ativar o efeito dele e você vai dar hijack durante a end. Agora, se você tira o teu Mirrorjade do campo e invoca ele de volta, esse Mirrorjade que voltou não pode ativar o efeito se morrer. Por quê? Porque ele não é mais o monstro que foi Fusion invocado, tá ligado? Ele não é um monstro que veio do extra, ele é um monstro que veio que tava banido, ou que tava no cemitério. Foda-se a forma que você invocar ele. O importante é, se ele voltou do cemitério ou da carta banida, você não pode ativar o efeito dele se ele morrer. O efeito de quando ele morre só pode ser ativado se ele foi Fusion invocado. Entendeu? Então essas são as principais questões que você tem que ficar ligado com relação ao deck de Despia. Óbvio que não são só dessas regras que eu vou falar, temos algumas outras para poder comentar um pouquinho sobre, tá? A primeira, o Aluber, a primeira não, já é a terceira no caso. O Aluber, esse monstrinho aqui que vale R$500 cada um hoje em dia, ele diz que se esse card é normal special, pode adicionar uma Branda de Spell Trap do deck pra tua mão. Tranquilo, efeito muito simples. Ele tem outro efeito que se um face-up Fusion monstro que você controla é destruído por batalha ou deixar o campo por um efeito do oponente, você, enquanto essa carta tá no teu cemitério, ou seja, enquanto o Aluber tá no cemitério, você pode escolher um monstro de efeito que a gente controla, Special Summon o Aluber do cemitério, e se fizer, negue o efeito do monstro até o fim desse turno. Você pode somente usar um Aluber efeito uma vez por turno e somente uma vez por turno. Aí é que entra a diferença do Aluber, por exemplo, pro Mirrorjade. O Mirrorjade, como eu disse, ele é soft once por turn. Significa que ele é uma vez por nome, enquanto, na verdade, ele é uma vez por nome enquanto tiver face up. Basicamente isso, tá? Ou seja, se você tiver 2 Mirrorjades diferentes, não pode ter porque só pode controlar um, mas se tiver 2 Mirrorjades diferentes, você pode ativar o efeito de um e depois do outro. Não pode porque só pode controlar um, mas o Dante, por exemplo, é uma carta soft once por turn. Se eu tiver 2 Dantes diferentes, eu posso ativar o efeito do primeiro Dante, detacha, mila 3. Segundo Dante, detacha, mila 3. Por que isso? Porque significa que eu preciso de cartas diferentes para ativar esse efeito. Eu não posso ativar o efeito do primeiro Dante, detachar e milar 3 e do mesmo Dante, detachar e milar 3. Não, porque é soft once por turn. Ou seja, por carta, enquanto aquele cara estiver ali, eu só posso usar uma vez, tá? Então essa é a diferença do Mirrorjade, por exemplo. O Aluber, ele é hard once por turn. Na verdade, não é que ele é hard once por turn, é que você tem que escolher qual efeito que você vai usar. Eu dei o exemplo errado pra falar do que eu quero dizer aqui. É como se fossem os BAs, tá? Os Burn Abyss. Vou colocar aqui, ó, Graph. Os Burn Abyss, eles têm 2 efeitos, né? Se o meu Dueling Book carregar. Basicamente, eles têm 2 efeitos diferentes. Na verdade, tem 3, né? Primeiro, se você não encontrar Spell Trap, pode dar o efeito do BA na mão e invocar por Special Summon. Show de bola, show de bola. Agora, eles têm 2 outros efeitos. Que, se ele é mandado pro cemitério, de qualquer forma, você pode ativar o efeito e fazer uma ação. No caso do Graph, invocar um BA do deck, certo? Agora, ele tem um... Caralho, burro pra caralho. São esses os 2 efeitos que eles têm, né? Primeiro, se ele é enviado pro cemitério, você pode invocar um BA do deck. Beleza? Beleza. O segundo efeito, ou foda-se a ordem,
Se você não contar o Spell Trap, você pode revelar ele da tua mão e invocar pro Special. Só que são dois efeitos diferentes, mas você pode escolher um pra usar por turno, certo? O Waluber é a mesma coisa. Então, por que isso é relevante? Porque se eu dou normal summon do Waluber, efeito, eu vou fazer toda a minha play, o Waluber cai no cemitério e fica lá. Daí a minha fusão morre. Eu dou o efeito do Waluber no cemitério, ele entra por Special e nega o efeito de um monstro face-up do oponente durante a damage, ou seja, o time de resposta que o oponente tem é quase nulo, e eu nego o efeito de um bicho dele, e ele nem pode responder, dependendo do monstro que ele tiver. Isso é bom pra caralho, bom pra caralho. E aí tem gente que vai querer que, depois que o Waluber dá efeito, volta por Special, nega o efeito de um cara, tenta ativar o efeito pra adicionar outra branda de Spell Trap. Não pode, porque só pode usar um dos efeitos por turno. E se ele der o efeito de voltar do cemitério, ele não vai poder ativar o efeito de adicionar Spell Trap. E vice-versa, se você deu summon pra adicionar Spell Trap, fez fusão, a Waluber tá no cemitério, fusão morreu, não pode trazer o Waluber de volta, tá? Esse efeito é mais idiota, mais simplão, mas vale a pena a gente relatar aqui. Outra coisa que é importante relatar são em relação ao Dramaturge e o Libito. O Libito é bem mais popular do que o Dramaturge, que tem build que nem usa, tá? Mas os dois têm basicamente a mesma propriedade, que é, eles trigam o efeito quando eles são usados como material de fusão. Basicamente é isso. Só que é diferente de um Shadow. O Shadow, se é mandado pro cemitério como efeito, na verdade o Tragedy também, usando o exemplo do deck, o Tragedy, se ele é mandado ou banido por um efeito de carta, se ele é mandado pro cemitério ou banido por um efeito de carta, ele pode trigar um efeito, certo? Ele triga um efeito que é adicionar um Desper monstro do deck pra tua mão. Tranquilo, tranquilo. Então, não tá dizendo que ele precisa ser usado como material de fusão pra trigar o efeito. Ele só precisa ser mandado pro cemitério ou banido por um efeito de carta. Ele triga o efeito dele, certo? Beleza. Agora, é diferente desses caras aqui. Por quê? Eu posso dar Brand de Fusion e milar o Tragedy. E o Tragedy vai entregar efeito porque ele foi mandado pro cemitério como efeito de carta. Tranquilo, tranquilo, bem normal. Isso acontece bastante. Só que esses caras aqui são diferentes, porque o efeito dele é o seguinte, eles têm o efeito principal, né, mas basicamente ele diz o seguinte, se esse card na tua mão ou campo é usado como material de fusão e mandado pro cemitério ou banido, bum, efeito. No caso do Dramaturge, você pode fazer posição dessa carta. É isso, tá? Mas perceba que você tem que usar como material da mão ou campo. Não pode usar da Brand de Fusion e mandar do deck e tentar entregar o efeito dele. Ah, mas eu usei como material de fusão. Não importa. Só pode ser se ele foi mandado pro cemitério ou banido como material de fusão da mão ou campo do deck. Não conta, tá? Então, se alguém tentar mandar um Dramaturge ou um Libito tentando entregar o efeito deles por causa da Brand de Fusion, não deixa, porque não pode, ele tem que ser usado como material da mão. Aí sim, eles trigam o efeito deles, certo? Beleza. Outra carta que é importante a gente frisar um pouquinho aqui é a Branded Head, porque o efeito dela é, você vai escolher um Despia no teu cemitério, ou um Fallen Albaz no cemitério, e adicione-o pra mão. E você pode aplicar esse efeito. Fusion Summon nível 8 ou maior fusão do teu deck por banir materiais listados na tua mão ou campo, mas ele não pode atacar direto nesse turno. Só pode ativar uma dessa por turno. O que é interessante falar aqui? Primeiro, essa carta toma Belly, tá? É só pra deixar claro que ela toma Belly porque ele pega a carta do cemitério pra mão. Se ele pega a carta do cemitério pra mão, toma Belly 100%, tranquilo? Por isso que é uma camada de play importante você levar a Belly em consideração. Se vale a pena você comitar de dar o Mirrorjade, banir ele, passar a Brand Head fazer a Quimera e invocar o Mirrorjade. É forte, mas toma um Belly e você fica sem os dois, tá? É importante frisar isso. Outra questão é que você não é obrigado a fazer a fusão, tá? Não é obrigado. Se você der o efeito da Brand Head, você pode pegar o bicho e ficar pra mão, tá ligado? Então, dependendo da situação, faz sentido você dar a Brand Head e pegar o Waluber do cemitério pra mão e ficar com ele lá. Porque às vezes pode valer a pena. Não precisa fazer fusão se você não quiser, se você não puder, ou se não for benéfico, ou se você não for morrer. Pega o bicho pra mão e guarda lá. E a Brand Head vai pro cemitério. Não precisa banir os materiais pra poder fazer fusão. Não é obrigado. Você pode aplicar o efeito. É um efeito opcional. Então é importante que você saiba disso. Outra coisa é a Branded Opening, que descarta uma carta, pegue um Despia monstro do teu deck, adicione pra tua mão ou invoque-o pro campo em posição de defesa. Além disso, pelo resto desse turno, depois que essa carta resolve, você não pode fazer Special Summon de monstro do extra deck, exceto Fusion Monsters, tá? Então, basicamente, esse é o efeito dela. É importante falar que ela é diferente da Branded Fusion, porque a Branded Fusion diz que no turno que você ativa ela, você não pode fazer Special de monstro, exceto fusão. A Branded Opening te loca em fusão, mas é pelo resto do turno. É pelo resto do turno. E ela diz que depois que ela resolve, se você nega o efeito dela, você não fica mais locado, tá? Você pode fazer outros summons. Mas a principal diferença é, a Brand Opening deixa você ativar ela depois ter feito links
ou qualquer summon antes, depois da Brand Red, e pelo resto do turno só pode fazer fusões, certo? Ela tem outro efeito que se um bicho teu for morrer, você bane ela do cemitério no lugar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Enfim, esses são os efeitos primordiais e mais básicos, tá? Os outros eu acho que não tem tanta complicação, como por exemplo, o Lubellion. Não tem complicação. Se ele é invocado, você descarta uma carta e faz fusão de um monstro de nível 8 ou menor, usando materiais do teu campo, cemitério, ou que esteja banido. É isso, não tem mistério. O Albion, mesma coisa. O Albion, a única coisa que você tem que ficar em consideração é que na End Phase você pode adicionar pra tua mão ou setar uma Brand Spell Trap diretamente no teu deck. Não precisa setar 100% das vezes, tá? A jogada standard é setar Brand Red ou a Opening, mas não precisa, você pode buscar pra mão. Se você estiver jogando em volta de alguma coisa, se a carta não for Quick, pode buscar pra mão. Por outro lado, se tiver Underdraw, você é obrigado a setar, tá? Então, essas questões que você tem que ficar atento. No mais, as cartas mais usáveis são mais ou menos essas que eu acho que geram mais confusões. Tem uma carta que pode ser interessante falar, que é essa aqui, que é a Branded Lost. Essa aqui ou essa outra? Não, essa outra aqui. É que quando o monstro do oponente... Cadê, ó? Quando o monstro do oponente é ativado, enquanto você controla nível 8 ou maior Fiend Fusion monstro com 0 de ataque ou defesa, você pode negar o efeito ativado. Ou seja, se você controla uma fusão de Branded e o monstro do oponente ativa um efeito e o monstro dele tem 0 de ataque, você usa o efeito da Disciple, da Brand Disciple, e nega o efeito. Não é o efeito que ativa. Esse efeito não toma Ogre. Então tem uma interação bem ok que você pode usar, que tem esse bichinho aqui, o Quarades, que tem o efeito Quick, que você pode mudar o ataque de todos os monstros no campo atualmente, exceto nível 8 ou maior, fusão, pra 0, tá? Então, se o cara tem qualquer bicho no campo, e ele ativa um efeito qualquer, você pode dar o efeito do Quarades em chain ao efeito do cara, pra zerar o ataque de todo mundo. Resolve o efeito do Quarades, e quando o cara for tentar resolver o efeito dele, você pode usar o efeito da Branded Disciple e negar o efeito dele. Não é um efeito que ativa, mas como na resolução do efeito do bicho do cara, ele vai estar com 0 de ataque, você pode, ou defesa, né? Você pode negar o efeito com a Branded Disciple, tá ligado? É como se fosse uma Counter Trap, mas não é uma Counter Trap, é efeito contínuo. É melhor com a Counter Trap porque você não precisa dar em resposta a carta dele. Observe o que eu falei. Se eu tiver uma Counter setada e o cara tiver um efeito de monstro, eu tenho que ativar minha Counter em seguida ao efeito dele. Ou seja, eu tomo Chain Block. Com essa carta, você não toma Chain Block. Pode ser qualquer monstro, tá? Qualquer monstro. Eu dei o efeito do monstro no campo porque o Quarade só nega efeito de monstro, só 0 ataque de monstro no campo. Mas pode ser qualquer monstro. Inclusive, Hand Traps. Se você tiver a Brand Disciple e uma fusão tua ativa um efeito, como por exemplo o Lubellion ou Albion, e você tem a Brand Disciple e o cara ativa um Veiler para negar o efeito da tua carta Face Up, o Veiler tem 0 de ataque e 0 de defesa. Você pode aplicar o efeito da Brand Disciple para negar o efeito do Veiler, e aí ele descarta o Veiler porque sim, tá ligado? É uma coisa que você pode fazer. É uma carta que não é muito usável, assim, é muito meme, mas dá pra usar. Dá pra usar, não vale a pena, mas dá pra usar se você quiser. Enfim. Galera, eu acho que é mais ou menos isso. Se eu tiver esquecido de algum efeito, tem um Comedian aqui, que eu não sei, o Comedy, enfim, não sei se vale a pena falar, que quando o seu oponente ativa um efeito, uma carta ou efeito que escolha um Face Up Desper que você controla, Quick Effect, você pode descartar essa carta, nega o efeito, tranquilo. Então, se o cara dá Normal Summon, se você dá Normal Summon Aluber, você pode dar efeito do Comedy da mão. É uma Hand Trap que nega o efeito que dá alvo, certo? Só que, se esse cara tá no teu cemitério, Quick Effect, você pode tributar um Fusion Monstro como custo, Special Summon essa carta. Esse efeito aqui, ele é usado pra dibrar monstros que dão alvo, tá ligado? Então, por exemplo, tem muita jogada que você vai poder fazer, o Lubellion, que é um bicho que descarta. Se você tiver, o Lubellion não tem, observe que ele não tem Desper no nome, tá? Se você ativa um efeito de um Lubellion tendo um Comedy na mão, uma coisa que você pode fazer é Lubellion efeito, Chainlink 1, descarta o Comedy. Ou você manda o Comedy pro cemitério com a Brand de Fusion pra fazer o Lubellion, tanto faz. O importante é, o Comedy tá no cemitério. E se o custo do Lubellion pra ativar o efeito é descartar o Comedy, quando o cara der um Veiler em resposta, o Comedy já vai estar no cemitério. Você pode dar Chain com o efeito do Comedy e tributar o Lubellion como custo. Isso antes do efeito do Lubellion resolver. E aí, nessa ativação, você tirou o Lubellion da mesa e tirou o alvo do Veiler do Impermanence que o cara deu no teu monstro. É uma carta que algumas pessoas usam, você pode usar, porque na mão ele é uma Hand Trap pra negar o alvo que o Aluber vai tomar, e no cemitério ele é um dodge pra fusão que for tomar target negate, tá ligado? Pode ser usada em algumas builds, talvez seja até certo. Enfim, mas é basicamente isso. São efeitos que não são tão complexos, mas tem algumas coisinhas confusas que podem atrapalhar algumas pessoas. Espero que com isso você tenha se atentado um pouco mais ao que você pode ou não fazer com esse deck. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.